Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é a minha aula de mitologia, mas é um pouquinho diferente. Eu vou falar dos mitos, a relação dos mitos e da psicanálise, da psicologia, tá? Comparando a mitologia grega com as demais mitologias de outros povos, sabe o que se descobriu? Descobriu que são parecidas, pois todas elas têm um denominador comum, possuem todas os mesmos deuses, embora com nomes diferentes, e seus feitos são muito parecidos. Embora não exista relação histórica entre essas culturas. Às vezes essas culturas não têm nem contato umas com as outras, mas a mitologia é idêntica. Jung, o psiquiatra suíço que nós já vimos, chegou a essa conclusão do material comum que existe entre as diferentes mitologias. E esse material comum, ele deu um nome de inconsciente coletivo. O estudo, então, da mitologia tornou-se essencial para todo aquele que pretende entender o ser humano e sua maneira de ver o mundo. E até desde Freud era 19 anos mais velho do que Jung. E desde Freud, o criador da psicanálise, vocês sabem que ele criou a psicanálise, dando ênfase ao inconsciente, ele também investigou os processos inconscientes relativos com a mitologia, tá? Como eu falei, Freud era 19 anos mais velho que Jung, era austríaco e judeu, e acreditava que as pessoas podiam ser curadas, tornando conscientes seus pensamentos e motivações inconscientes. Sua terapia era liberar emoções e experiências reprimidas até tornar o inconsciente em consciente. Isso era Freud. Já Jung, o psiquiatra, psicoterapeuta suíço e o fundador da psicologia analítica, enfatizou o inconsciente coletivo. Nós já vimos isso, que afeta as emoções e os comportamentos do consciente. Quer dizer, o inconsciente coletivo afeta as emoções e os comportamentos do consciente. Então, desde Freud, que a mitologia grega, para esses profissionais, eles que vieram depois, eles vão na mitologia buscar modelos para investigar certos comportamentos humanos. Os mitos seriam, então, uma expressão simbólica dos sentimentos e atitudes do inconsciente do indivíduo. Jung conta em seu livro de memórias que desde 1909 ele sentiu necessidade de estudar mitologia para poder compreender a psicose latente de seus pacientes. Porque as personagens mitológicas são fontes de compreensão para o entendimento das manifestações do ser humano. Porque esses problemas que eles têm seriam os arquétipos ou modelos, então ele foi procurar na mitologia. Milenarmente, o homem tem medo de muitas coisas, até hoje, né? Tem medo de quê? O homem sempre teve da morte, das doenças, da solidão, da injustiça, da miséria, da fome, etc, etc. E o mito responde aos porquês desses medos. A adoção do culto dos mitos vem antes das religiões. Olha só. Psicologia, agora vou voltar para a psicologia. Psicologia, cujo criador da psicologia analítica foi Freud. Psicologia, o nome está dizendo, psicologos, estudo da alma. Psico, alma, logos, estudo. Psicologia, estudo da alma, do inconsciente. Psicanálise é a análise da alma. Ela investiga os processos conscientes e inconscientes da alma, tá? Ele analisa, por isso que é psicanálise, análise da alma. Bom, e psiquiatria? Psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento e diagnóstico e tratamento de diversos sofrimentos mentais, como depressão, transtornos bipolares, esquizofrenia, ansiedade, demência, etc. Tá? Uma parte. Psiquiatras forenses trabalham em tribunais
para avaliar a capacidade ou não para os atos praticados pelos acusados. Para isso, né, os responsabiliza ou não por seus atos. E são os psiquiatras especializados, né, nessa função, são os psiquiatras forenses, tá? Bom, voltando. Há também uma relação entre mitos e religiões. E vou contar 3 coisas, só 3, mas tem muito mais. O Jardim do Éden, o dilúvio e a queda da humanidade. Está tanto na mitologia como na religião. Jardim do Éden, o homem vivia feliz, sem dores e em paz, tá? Isso era a visão hebraico-cristã. Na mitologia também tem a parte que viviam todos antes da Guerra dos Titãs, vivia Cronos e Reia, aconteceu o mesmo, e vivia no Éden. Outra parte, relacionado, né, entre mito e religião, o dilúvio. O dilúvio, eu só vou contar 3 fatos de épocas diferentes, de povos diferentes. Os incas, também na sua mitologia, falam que o deus Viracocha mandou um dilúvio para castigar a humanidade. Os incas. A Bíblia fala de Noé, com a sua arca, com representantes de animais. E na Grécia nós já vimos também, houve um dilúvio mandado por Zeus, e os únicos sobreviventes foram Deucalião e Pirra. Vocês reparem, 3 dilúvios. Tem muito mais, tá? De povos que nem se conhecem, nem tinham relação uns com os outros. E a queda da humanidade? Também a gente viu na Grécia e viu na Bíblia. Na Grécia, a Pandora, que abriu a caixa proibida. E na Bíblia, a Eva, que comeu o fruto proibido junto com Adão e foram expulsos do paraíso. Religião e mitologia. Agora eu vou falar de uma doença cujo nome vem do grego. Histeria, de histéricos em grego quer dizer útero. Por quê? O termo foi utilizado pela primeira vez por Hipócrates, bem lá longe. Achava que a histeria fosse causada por um movimento do sangue que vem do útero para o cérebro. Por isso, ele achava que era uma doença feminina. Mas com o tempo viu que não eram só as mulheres histéricas, também tinham homens que ficavam histéricos, tá? Bom, a psicanálise explicou que a histeria, isso bem mais tarde, a psicanálise explicou que a histeria era uma doença caracterizada pela instabilidade emocional, cuja pessoa perde o autocontrole, tá? Devido a um pânico extremo. Através de pesquisas e mais pesquisas, postularam que a histeria era causada por lembranças reprimidas de grande intensidade emocional. Mas agora eu vou falar de um personagem muito importante, que deixou um livro muito importante, um grande pesquisador americano. Olha só, e é bem contemporâneo, ele morreu em 1987. Ele chama-se Joseph Campbell. Joseph Campbell. Nasceu em 1904 e vai morrer em 1987. É dele a famosa frase: você é o herói da sua própria história. Vamos ver por que ele falava isso. Bom, como eu falei, ele era americano, nasceu em Nova York e foi um grande mitologista, um grande estudioso da mitologia. Foi um escritor, conferencista e professor universitário. Ele também foi um atleta bem-sucedido, ganhando prêmios em muitas competições. E ele viajou muito, viajou o mundo inteiro, diversos países. Estudou várias línguas e conheceu Freud e Jung, ficando fascinado principalmente por Jung. Quando voltou para os Estados Unidos, depois de viajar, de conhecer Freud, Jung, etc., ele dedicou 5 anos da sua vida a leituras e mais leituras sobre todos esses assuntos, onde chegou à conclusão que todos os mitos, em todas as épocas, tinham uma estrutura semelhante. Aquilo que já se falou no início da aula. Ele esteve também na Índia e até no Japão. E depois da sua última viagem,
chegou à conclusão que a cultura norte-americana era muito pobre, muito ignorante em relação às diferentes culturas e aos mitos. Por isso, desenvolveu até o fim da sua vida a tarefa de divulgar o que tinha em comum os diferentes mitos de diferentes povos. Isso foi a obsessão dele durante a vida. Ele fez muitas entrevistas a respeito, e dessas entrevistas, essa série de entrevistas inúmeras, saiu o livro O Poder do Mito, que foi publicado um ano depois que ele morreu, em 1988, tá? Bom, enfim, Campbell conseguiu ressuscitar a mitologia, mostrando que não eram só histórias para divertir. Ele via nos mitos narrativas que davam sabedoria e sentido à vida humana. São histórias que permitem, segundo ele, são histórias que permitem que olhemos para dentro de nós mesmos para receber uma mensagem, cujo objetivo seria expandir a consciência. Ele dizia em todas as suas entrevistas e todas as suas conferências: persiga a sua felicidade. Essa era uma das frases mais famosas de Campbell, que seria uma síntese ou propósito de nos tornarmos aquele herói da mitologia que permita melhorar a si mesmo. O herói é você se permitir melhorar a si mesmo, tá? E o mundo em que vive, mesmo que o mundo seja muito caótico, mas você tem que virar aquele herói e melhorar a si mesmo. A si mesmo, porque cada um se melhorar a si mesmo, o mundo melhora também no geral. Gente, hoje eu não vou, como eu falei, não vou contar nenhuma história, semana que vem eu conto, mas eu achei muito interessante essa relação, né, de Jung, de Jung, de Campbell, de Freud, né, da importância da mitologia, né, porque a mitologia realmente, muitas pessoas acham, eu não gosto de mitologia, absurdo, né, imagina, botar o filho na coxa dos Zeus, fazer isso, fazer aquilo, mas isso é tudo simbólico, tudo tem uma razão. Então, por isso esses grandes historiadores, esses grandes cientistas, eles mostram a importância da mitologia, e a gente tem que realmente ver alguma coisa que sirva para nós, tá bom? Vou ficar por aqui, hoje a aula foi curtinha, tá? Beijos!